Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os ases alemães. Eram realmente bons ou foi apenas casualidade? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando falamos em ases da Segunda Guerra Mundial, imediatamente pensamos nos pilotos alemães. E de fato, da lista de ases daquele conflito, as 118 primeiras posições são ocupadas exclusivamente por pilotos alemães da Luftwaffe, com o primeiro piloto aliado na lista de ases aparecendo apenas na posição de número 225. O piloto alemão com o maior número de vitórias foi Erich Hartmann, com 352, seguido por Gerhard Barkhorn, com 301. Mas, dentre os aliados, aquele com o maior número de vitórias foi o soviético Ivan Kozedub, com apenas 66, com o maior as dos Estados Unidos tendo sido o piloto Richard Bong, com 40. Com o melhor piloto britânico tendo sido James Edgar Johnson, com 38. Essa diferença abismal no número de vitórias significava mesmo que os pilotos alemães eram assim tão superiores aos pilotos aliados? Uma das explicações para tantas vitórias alemãs nos céus está na Espanha. Entre 1936 e março de 1939, durante a Guerra Civil Espanhola, estima-se que cerca de 20 mil alemães estiveram diretamente envolvidos em operações aéreas ao lado das forças de Franco, dos quais cerca de 1.000 eram pilotos. E por isso, quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, a Luftwaffe era, de longe, a força aérea mais experiente da Europa. Toda essa experiência deu aos alemães uma grande vantagem, primeiro contra os poloneses e depois contra os franceses e britânicos. Entre julho e outubro de 1940, os alemães tiveram a sua primeira derrota na guerra e foi justamente nos céus, com a Luftwaffe perdendo quase 2.000 aviões e mais de 3.000 pilotos e tripulantes em combates aéreos sobre a Inglaterra. Uma perda que afetou muito a capacidade operacional da Força Aérea Alemã. No entanto, em junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética no âmbito da Operação Barbarossa, os alemães enfrentaram nos céus pilotos soviéticos com experiência praticamente zero de combate e que tinham sido treinados com base em técnicas que já eram vistas como obsoletas para a época. Em 1941, no espaço de 2 ou 3 meses, graças a esses combates, a Alemanha criou uma nova geração de pilotos experientes, alguns deles com mais de uma centena de vitórias. Com toda essa experiência tendo sido usada no treinamento da geração seguinte de pilotos que começaram a voar em 1942. Uma geração na qual estava incluído Erich Hartmann, o maior as da história, com 352 vitórias aéreas. De todas as suas vitórias, 345 foram conquistadas em cima de pilotos soviéticos e apenas 7 foram em cima de pilotos ocidentais, o que mostra que, de fato, grande parte dos ases alemães se criaram na União Soviética. O as alemão Hans-Joachim Marcel foi aquele que obteve o maior número de vitórias contra pilotos britânicos e da Commonwealth britânica, conquistando 151 vitórias, bem abaixo das 345 vitórias alcançadas por Hartmann contra os soviéticos. Isso então quer dizer que os alemães só conquistaram tantas vitórias aéreas porque lutaram contra adversários mais fracos? A resposta é sim e também não. Sim, porque de fato, os pilotos soviéticos recebiam um treinamento muito mais básico do que os alemães. E como milhares de pilotos soviéticos morreram durante a invasão alemã de 1941, os novos não eram formados por pilotos experientes. Mas a resposta é também não, porque ao contrário dos pilotos norte-americanos, britânicos e da Commonwealth, os pilotos alemães realizavam muito mais missões de combate, com alguns chegando a realizar mais de 20 saídas diárias durante semanas ou mesmo meses inteiros. A explicação para isso era que havia muito menos pilotos alemães do que pilotos aliados à disposição, com os poucos pilotos alemães disponíveis sendo obrigados a realizarem um número muito maior de missões.
E como havia mais aviões aliados nos céus, as chances de um piloto alemão derrubar um avião aliado eram grandes. Isso fica bem evidente quando analisamos a carreira do maior as dos Estados Unidos na guerra, o Major Richard Bong. O Major Bong combateu no Pacífico inserido em unidades aéreas gigantescas com centenas de pilotos e raramente realizava mais do que 3 ou 4 missões de combate por dia. Além disso, logo após conquistar a sua 27ª vitória aérea, ultrapassando Ed Rickenbacker, o as dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o Major Bong foi retirado das operações de combate, iniciando um tour promocional pelos Estados Unidos para aumentar a venda de War Bonds. Retirar pilotos experientes e com muitas vitórias da linha da frente era uma prática muito comum nos Estados Unidos e no Reino Unido, que preferiam usar esses pilotos em ações de propaganda para angariar fundos ou para treinar pilotos menos experientes. Uma prática diametralmente oposta à dos alemães, que lançavam para o combate os seus pilotos mais experientes e com muitas vitórias aéreas, pelo simples fato de não terem muitos pilotos disponíveis. No caso do Major Bong, só após muita insistência é que voltou para os combates em setembro de 1944, conquistando um total de 40 vitórias em dezembro daquele ano. Outro elemento que precisa ser considerado no número de vitórias é a forma como cada país computa e reconhece cada vitória. No calor da batalha, com dezenas de caças por todos os lados, um piloto, após atingir o adversário e ver aquele avião perdendo altitude em meio a chamas, com frequência não tinha tempo suficiente para confirmar a queda da aeronave, partindo do princípio de que tinha vencido o combate, mas não tendo a certeza absoluta daquilo. E de fato, de todos os pilotos de caça atingidos durante combates aéreos na guerra, cerca de 20% retornavam aos céus em apenas poucos dias. De todos os países, o Reino Unido era aquele mais exigente na contagem, com os britânicos exigindo ao menos uma testemunha e, se possível, uma imagem. Os alemães eram muito mais flexíveis e com frequência aceitavam apenas a palavra do piloto para confirmar a vitória aérea. Outro ponto importante tem a ver com as vitórias compartilhadas, algo inexistente entre os alemães. Enquanto nos Estados Unidos e no Reino Unido os pilotos recebiam frações de vitória conforme a sua participação em um combate aéreo, na Alemanha a vitória ia toda para o piloto que mais tinha se destacado no combate, mesmo que outros 2 ou 3 pilotos tenham participado. Portanto, a explicação para o fato dos alemães terem tantas vitórias aéreas é uma conjugação de muitos fatores. Eram, de fato, pilotos muito experientes e habilidosos, muito graças a técnicas de treinamento inovadoras para a época. Mas, durante anos, lutaram contra pilotos sem praticamente nenhuma experiência e com treinamento falho, como foi o caso dos soviéticos. E realizavam muito mais missões do que os aliados, com muitos pilotos alemães só deixando de voar após acidentes graves ou mesmo a morte.